O Santos perdeu o meia Vitor Hugo, está lesionado. Depois da última partida ele saiu machucado e vai ficar algumas rodadas fora. Além disso, o Santos tem novas contratações e também temos a fala de Gil. Gil simplesmente desabafou e disse que passou as piores semanas da carreira no Santos. Eu achei bem curioso o posicionamento do Gil. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e dar sua opinião sobre os temas aqui. Cada coisa que eu vou falando, você vai interagindo e comentando, que depois eu vou lendo os comentários, tá? Eu vou lendo toda a opinião de vocês aí, agradecendo bastante a ajuda que vocês dão aí nos comentários, nos likes e no engajamento aqui do vídeo, tá? Então não se esquece da inscrição. Estamos aí com mais de 14 mil inscritos, tentando chegar nos 20 mil até o fim do ano. Então dá essa força aí, se inscreve, deixa o like e comenta, tá? Vamos lá falar sobre alguns temas. Vamos começar pelo Gil, tá? Primeiro que a gente teve a fala do Gil, ele deu uma entrevista sensacional, né, na TV Record. Ele estava passando numa consulta com um dentista e deu a entrevista ao mesmo tempo. Achei muito curioso ali a forma que foi feita a entrevista. Mas, retirando aqui uma das falas do Gil, né, sobre a situação no Santos, ele disse que as duas últimas semanas. Abrindo aspas para o Gil, né? Minhas 2 últimas semanas no Santos foram as piores da minha carreira. Fiquei 3 meses sem jogar, depois joguei 2 jogos seguidos, e quando achei que ia jogar com o Vasco, que eu treinei a semana toda bem, não joguei. Aquilo me desanimou legal. Eu achei trairagem, principalmente da comissão técnica. Bom, temos algumas coisas para falar, tá? Primeiro que ele ficou 3 meses sem jogar, né, depois joguei 2 jogos seguidos. Isso é ruim? Você ficar um tempo sem jogar, voltar e jogar 2 jogos? Isso acontece com qualquer jogador, por exemplo, um goleiro, por exemplo, ele fica meses e meses sem jogar, um goleiro se machuca, ele precisa assumir o gol e jogar 2, 3 jogos seguidos. Isso acontece. "Ah, mas a posição de goleiro é diferente, fisicamente falando". Ok, mas tem jogadores que acabam ficando meses e meses encostados em algum time. Vamos pegar o exemplo do Mike e do Zé Rafael no Santos, por exemplo. Eles não estavam sendo utilizados com frequência no Palmeiras. O Santos contrata, eles chegam e viram titulares. Acabam sendo utilizados com muito mais frequência. O próprio Vitor Hugo, que se machucou, ficou um tempão no Flamengo sem jogar. Chegou no Santos, começou a treinar e pum, começou a jogar. Isso é normal. Tava muito tempo sem jogar no Flamengo, chega e começa a jogar. Não vejo problema, mas o Gil achou que foram piores momentos da carreira. Quando achei que ia jogar contra o Vasco, né? E joguei, treinei bem a semana toda, não joguei. Aquilo me desanimou legal. Então quer dizer que ele não pode ficar no banco. Ele não pode ser um jogador que seria utilizado, de repente ele é cortado. Desculpa, Gil. Eu até concordo que você merecia ser titular em muitos momentos e não foi. Mas dizer que foram as piores semanas da carreira, eu acho que tem coisa a mais aí dentro. Acho que tem muito mais coisa que ele não tratou. E depois ele disse que foi trairagem da comissão técnica como um todo. Eu acho que aqui ele, na verdade, ele não quis colocar nome, né, por isso que ele falou a comissão técnica, mas eu acho que foi muito voltado ao Kleber Xavier. E aí a gente fala, lembra quando a gente fala sobre: "Ah, o cara perdeu o vestiário, o cara não tem mais os jogadores, o cara não tem controle, o cara não tem experiência para conseguir manter os jogadores junto a ele, não tem experiência para controlar o vestiário, experiência para como vai tirar ou colocar um jogador". Talvez tenha faltado uma conversa, uma clareza com o Gil, e não só com o Gil, mas com outros jogadores que ele foi colocando, tirando, afastando, o Zé Ivaldo, por exemplo, um deles. Então acho que a falta de experiência do Xavier influenciou e muito no ambiente do Santos e fez com que coisas como essa, com essa impressão, né, do Gil, tenha acontecido. Mas, óbvio, na minha opinião, eu acho que o Gil exagerou um pouco ali em algumas situações, né? Mas o Kleber Xavier, que eu acho que é o principal fator ali, faltou tato, né, com o Gil e também talvez com todo o ambiente do Santos para tentar administrar essas situações, né. Vamos falar sobre Bilal Brahimi, tá? O Lucas Mussetti, né, escreveu uma matéria no UOL também falando que o Santos está próximo de anunciar o Bilal Brahimi, trazendo aqui aspas do Mussetti: "Os trâmites burocráticos super complexos de um estrangeiro fora do Mercosul, do Ministério da Justiça, do nome do diário oficial, esse processo migratório foi superado. Falta agora a emissão do passaporte, é a única coisa que falta". Ou seja, já está tudo certo em relação a contrato, ao tempo de trabalho, tá tudo certo.
falta agora só realmente a emissão do passaporte e ele pode ser jogador do Santos, vai ser anunciado, tudo normalzinho. Ele já frequenta o CT Pelé, mas não treina normalmente com os jogadores, né? Aí tá aqui, ó. A ordem lá dentro do jurídico é assim: já esperamos, todo mundo sabe que ele vai jogar no Santos. Então vamos esperar esse último documento para anunciar. Não tem por que a gente correr. O Brahimi tem treinado normalmente e tem chamado atenção nos treinos técnicos, mas ele não faz treinos táticos de choque e de contato, porque se machuca antes de assinar, efetivamente o contato poderia dar algum problema jurídico, tá? O Vojvoda aprovou essa contratação, que é uma aposta, né? Não é um cara que empolga muito, mas é isso. O Santos demorou muito para conseguir essa regularização, ainda não anunciou, mas saindo o passaporte, o Santos anuncia. O anúncio está pronto, o vídeo está feito. Ou seja, todo o material já está pronto, é só de fato anunciar o novo atacante do Santos, Bilal Brahimi. Seguindo com os nossos temas aqui, tá? O Santos tem contratações novas, tá? Eu já tinha essa informação, mas como não era certeza ainda, eu dei uma seguradinha, mas Santos contrata profissionais para o meio de comunicação do Santos, tá? O Santos decidiu contratar novos profissionais. Wagner Vilaron será um novo gerente de comunicação e Rodrigo Vaz está perto de ser o novo gerente de conteúdo. Vilaron, para quem não lembra, ex-comentarista do Sport TV. Ele é jornalista, teve passagem pelo Estadão e Diário de São Paulo e foi também responsável pela campanha de Augusto Melo à presidência do Corinthians. Assumiu o cargo de superintendente de comunicação do clube após a vitória de Melo nas eleições. Já Rodrigo Vaz é chefe de produção do Fantástico da TV Globo. O profissional não aceitou a primeira proposta, mas negocia para ser gerente de conteúdo do Santos, com responsabilidade sobre a Santos TV e as redes sociais do clube. Atualmente, o gerente de comunicação do Santos é Márcio Calves. Já o Fábio Maradei era responsável pela comunicação do futebol desde o início da gestão Rueda. Foi desligado do clube há 2 meses. Temos um novo gerente aí de comunicação do Santos, Wagner Vilaron, ex-comentarista do Sport TV. E aí, para finalizar, vamos a Vitor Hugo, tá? Meia que veio do Flamengo e está machucado. Vitor Hugo tem lesão na coxa direita e vira desfalque no Santos. O meia chegou na última janela de transferências e rapidamente se tornou titular do Peixe. Vamos lá. A lesão é um músculo no músculo adutor, tá? Da coxa direita dele. Eu preciso falar algumas coisas aqui antes da gente, de fato, dizer tudo sobre a lesão de Vitor Hugo, tá? O Santos ficou trocando treinadores ao longo da temporada, né? Ao longo dos últimos meses. Cada hora era um técnico. O Santos teve o Carille, que era um cara que era muito mais leve de treinos. Depois teve o Caixinha, que veio no começo do ano, né? Mudou o técnico, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E agora, por fim, mandou o Kleber Xavier embora e trouxe aí o nosso Vojvoda. A filosofia de treinos, ela muda. O Santos não mudou só técnico, mudou comissões técnicas ao longo desse tempo, né? E isso influencia a filosofia de treinos, a filosofia de intensidade, principalmente, ela vai mudando de treinador a treinador. E o jogador, ele é o mesmo, não muda. O jogador vai continuar sendo o mesmo. E esse é o problema. Se você tem um ritmo mais leve de treino ou menos intensidade e você muda ao longo da temporada para um cara com mais intensidade, depois volta, depois sobe de novo, isso vai causando um desgaste no jogador, porque a preparação física do jogador ela é feita lá no começo do ano. Por isso existe a pré-temporada, para realmente colocar o jogador em condições para ir aguentando o ritmo durante o ano. Até porque durante o ano temos jogos quarto domingo e assim vai indo. Além disso, a gente teve paradas. Parada para o Mundial de Clubes, e aí o Santos fez uma pausa, volta com o mesmo técnico que estava antes, e aí quando ele faz a preparação ali antes do retorno depois do Mundial, é a preparação física de acordo com os treinos que ele estava fazendo. E aí você manda o cara embora, traz o Vojvoda, muda a filosofia de treinos, e aí você tem uma carga diferente nos jogadores, o que pode causar lesões. Então, a falta de planejamento do Santos em relação à sua comissão técnica causa problemas no campo. É o que eu sempre falo, não adianta, precisa sempre se pensar em relação a isso. O Santos tem um planejamento e esse planejamento não foi obedecido. Não sendo obedecido, você tem problemas depois em relação à continuidade da temporada. Qual que é o grande porém disso tudo, tá? A gente tem que lembrar também da situação do Neymar. O Neymar também estava
preparado de uma forma, e ao longo da temporada você foi mudando treinadores, mudando forma de treinar. Outros jogadores também passaram por esse tipo de lesão. Tivemos também outros jogadores que tiveram problemas musculares durante a temporada. Não foi só o Neymar, não é só o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, aliás, que veio do Flamengo, estava um tempo sem jogar, de repente ele começa a jogar, tem problema de lesão agora por causa da parte física. Então você tem essa diferença de formas de treinar, formas de você exercer a carga física em cima do jogador. E isso causa problemas e causa lesões. Então, na minha opinião, o problema do Santos foi a falta de planejamento. Não se planejou, errou nos treinadores, mudou a carga de treino e está agora pagando pela consequência disso. Teve Baço, teve o quem mais que ficou um tempo? O Souza ficou um tempo fora. A gente teve jogadores aí machucados ao longo da temporada inteira. E não só lesões comuns, lesões musculares também. E agora a gente perde de forma seguida, né? O Neymar, perde o Vitor Hugo, o Orolência saiu com cãibras durante a última partida. Então, realmente, a falta de planejamento do Santos faz com que tenha influência dentro de campo. Não adianta achar que fora de campo é uma coisa, dentro de campo é outra. Influencia e influencia bastante. Mas é isso, o Santos agora tem o desfalque do Vitor Hugo, pelo que apurou de olho no peixe, tá? Não joga a próxima partida, não deve jogar contra o Grêmio, não deve jogar contra o Ceará, não sabemos quando retorna Vitor Hugo. Teremos aí o desfalque no meio-campo do Santos. Já tem. Ah, esqueci, tem um bom tempo também, né? Que também na mesma posição e também tá machucado. Se inscreve no canal, deixe o seu like e põe aqui a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Ajuda esse canal a crescer. Vamos chegar nos 20 mil antes do final do ano. Um abraço. Tchau, tchau.